Bem, eu paguei um pouco mico agora há pouco de não ter atualizado meu relógio fora do horário de verão. E a minha ansiedade veio crescendo. Falei, não é possível que esses slides todos não estejam dando tempo de passar em quase 3 horas. Né? Na verdade, não tinham passado 2. Né? Tem um bônus. Mas olha, tem algumas informações a mais, alguns conceitos a mais. Então vamos utilizar esse tempo que agora já não é tão longo, né? Para trazer alguma contribuição adicional a essa discussão do quant e do quali. Agora já em termos mais operacionais, termos de uso, né, prático, lembrar algo sobre tipos de construção de amostra, da amostra em pesquisas qualitativas. Quando se fala em construção da amostra, já que o fechamento não é por razões randômicas, por cálculos estatísticos, através de que técnica é então? Aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco. Chega um momento que eu tenho uma quantidade de informações que eu me dou por satisfeito para trabalhar na discussão dos resultados. Ou seja, há uma quantidade de relatos, de dados coletados em entrevistas, que eu, voltando para a minha casa, sentando na minha escrivaninha, estudando aquele material, lendo, relendo, eu me sinto à vontade de dizer, tem uma quantidade de material que me permite a fazer uma discussão, a interpretar que esses resultados coletados, essas falas, no caso, né, e que me dão elementos para fazer uma discussão de uma certa densidade, de uma certa consistência, que eu entendo que o leitor poderá ficar satisfeito com a abordagem compreensiva teórica que eu fiz. Mas isso também é muito chutômetro, né? Usando aí aquela dicotomia objetivo-subjetivo, é muito subjetivo. Sim, não é muito subjetivo, ele é totalmente subjetivo. Né? Não é muito, é totalmente. Mas no sentido de que, na minha subjetividade, na minha cabeça, na minha consciência, no meu jogo de ideias, que é tudo meu, que é tudo subjetivo, eu me sinto à vontade de dizer, olha, eu tenho aqui uma construção teórica que se eu divulgar, publicar, falar, eu entendo que grande parte dos ouvintes vão se sentir satisfeitos e dizer, olha, isso faz sentido, você apresentou aspectos teóricos convincentes e suficientes. Agora, como é que isso faz na prática? Eu tenho, evidentemente, que dialogar com outros pesquisadores, para que aquele número de saturação, aquele momento, seja aceito por mais pessoas, como tendo uma quantidade de material que realmente deu para fazer a discussão. Então, se é um aluno de pós-graduação, se é um aluno de iniciação científica, ele tem um orientador, então já é uma cabeça a mais. Sabe-se que o orientador tem uma experiência, um background um pouco maior, ou maior. Então é alguém que já orientou outros trabalhos e que na participação daquela discussão, com sua autoridade, sua experiência, diz, olha, realmente dá para a gente conduzir uma discussão boa, satisfatória. Depois tem mais momentos, tem um possível grupo de pesquisa, eu apresento para outros pares que vão ser revisores e vão entender também que aquela quantidade de material está suficiente. Ou se entender o que não, nós vamos dizer para o orientando, olha, você volte a campo, entreviste mais 1, 2 pessoas. Então a saturação é esse, é o ponto em que se dá uma virada entre coleta de dados e um trabalho intelectual de trabalhar aqueles dados. Né? E a saturação não é vamos dizer assim, do objeto de pesquisa inicialmente traçado como um todo, mas é um processo mais à frente. Na medida com que, na discussão dos resultados, eu fui
focando ou foi emergindo tópicos fortes de discussão, aquilo que a gente chama de categorização, né? Categorias que trazem conjunto de ideias que me permite, no seu jogo, ou no seu interjogo, no seu conjunto, ter uma formulação teórica mais ampla. Eu, na verdade, estou saturando cada uma das categorias. Quer dizer, a saturação não é de um objetivo único primeiro, mas é das 3, 4, 5, 6 tópicos de discussão nas categorias que emergem. Depois é o seguinte, eu apresento também resultados preliminares num congresso. Na medida com que eu vou escrever um resumo de um pôster, minha cabeça também é pedagogicamente forçada a pensar nos resultados e eu vejo se aquele material que eu tenho saturou ou não. Aí eu apresento o trabalho no evento, tem pessoas que passam lá, comentam, olha, isso faz sentido, essa fala aqui está interessante, você construiu bem. Existe um processo contínuo, lento, contínuo de validação, né, que mostre como elemento favorável de me dar segurança de que aquele N foi suficiente para eu fechar a amostra. Agora, a validação, digamos, oficial, definitiva, é quando eu apresento o trabalho para uma banca. Então, existe ali o exame, aquele jogo de arguição e respostas, que também vai dizer, olha, a sua amostra foi suficiente. Uma banca de doutores se deu por satisfeito, você está aprovado no mestrado, doutorado, qualitativo. E depois tem outros momentos, né? Além desse grande momento oficial que é a defesa, tem a glória acadêmica que é a publicação, né? Então, ter o trabalho aceito pelos pares, numa revista, por seu editor e os referis, né, os árbitros, é um outro momento que diz o seguinte, não, lá atrás, quando você parou naquele número, realmente estava saturado, porque você fez toda uma reflexão, uma discussão, interpretação suficiente. Oi. Sim, quer dizer, o recomendado é o seguinte, que na verdade não se tem uma percepção, aí eu digo subjetiva no sentido de subjetivista, uma coisa meio do acho, né? De que deu para parar e eu faço a discussão do conjunto de entrevistas, como se fossem dois momentos distintos. O ideal, recomendado, é o seguinte, que a gente possa fazer as leituras de tangencial texto, as chamadas leituras flutuantes, desde a primeira. Quer dizer, se você tem um material de uma primeira entrevista gravada, mesmo que eu não tenha, assim, ritualmente um momento de leitura e de marcar ali eventuais trechos mais significativos, isso eu faço automaticamente na minha cabeça. Quer dizer, a cabeça não breca. Se eu terminei uma entrevista, queira ou não, estou pensando nela. Estou pensando enquanto tomo um lanche, inclusive, enquanto converso com outra pessoa, ou que estão fazendo uma leitura, ou estou vendo a apresentação num grupo de pesquisa de outro colega que fez as entrevistas dele. Eu fiz uma só, mas a minha vem na cabeça. Quer dizer, é uma coisa automática, natural. Eu durmo também, eu sonho com aquilo. A gente elabora durante o sono. Quer dizer, mesmo que não tenha a formalidade do uso da técnica de análise de conteúdo, isso acontece de uma forma automática. Então eu faço isso na segunda, na terceira, na quarta. Grupo focal. Eu fiquei pensando na nossa casa, o focal terminou o grupo e fez análise, emergiram tantas categorias, e aí você volta e faz outro. Faz outro grupo. Aliás, o conceito de saturação não foi descrito para entrevistas individuais. Historicamente foi descrito por dois sociólogos norte-americanos, estou tentando lembrar o nome deles agora, é Glaser e Strauss, se não me engano, né? Glaser e Strauss, acho que é,
e na questão lá da Graduate Theory, né? Acho que foi dessa escola, e eles descreveram, eles trabalhavam com grupos focais, ou seja, eram entrevistas grupais, como o sociólogo muitas vezes gosta de fazer, né? E isso passa para a área da saúde, e tem um emprego muito grande em saúde coletiva, né, de trabalhar com entrevistas grupais, grupo focal. E eles descreveram, tem até a definição deles lá, é o momento em que o pesquisador sente que cada categoria já está saturada, no sentido de que as informações trazidas permitem uma discussão satisfatória de cada uma delas. Para isso ficar mais claro, nós podemos fazer algumas analogias. Tem uma analogia bastante interessante, a gente fez lá com alguns colegas do nosso grupo de pesquisa, que é pensar na saturação comparativamente ao fenômeno da saturação em fisicoquímica, né? Saturação. Esses autores sociólogos, eles não dizem lá, não me lembro de terem dito, acho que não, de onde surgiu essa palavra. Quer dizer, surgiu de algum lugar, eles não mencionaram qual é a analogia. Mas pode ser, é plausível que tenha sido da fisicoquímica, né? O que é a saturação na fisicoquímica? Bom, vocês sabem, né? Exato, é a quantidade de soluto que é possível dissolver num solvente, né? E, assim, a grosso modo é isso. Ou seja, tem uma quantidade de entrevistas que são solutos que são possíveis de serem dissolvidas, ou serem apreendidas na consciência pelo solvente que é a consciência do pesquisador. Quer dizer, aquele espaço mental onde eu trabalho as coisas. Tem um momento que o meu espaço mental, a consciência elaborativa, a consciência enquanto espaço de trabalho intelectual do pesquisador, que ele chega naquele ponto, não cabe uma outra entrevista. E às vezes a gente até faz uma brincadeira meio jocosa, né? De que saturou assim, não aguento mais, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, chega no momento, não é que eu não aguento mais por um mero cansaço físico ou mental. Não aguento mais, é porque não adianta colocar mais uma colherinha de açúcar na água que não vai se dissolver. O que é a saturação físico-química? O exemplo é esse. É a quantidade de açúcar, de sal, que eu coloco num copo d'água, num recipiente de um solvente, e chega no momento, se eu colocar a 10ª colherinha de açúcar na limonada, aquele açúcar vai para o fundo, né? Então aquela história, eu gosto de uma laranjada muito doce, pode colocar 33 colherinhas aí. É inútil, porque até a 5ª colherinha de açúcar, o açúcar se dissolve no líquido. Se colocar a 6ª, vai para o fundo. Tanto faz colocar. Quando chega na 5ª, vamos supor que seja número 5 de colheres de um soluto que se dissolve naquele copo. Se chegar no 5 ou no 10º, são as 5 que você vai usar. E se colocar 32? É na 5, porque a 6ª já foi para o fundo, né? Então, se eu entrevistar, não é melhor entrevistar 80, porque assim a gente fica bem mais perto do quant, né? O meu amigo examinou 80 pacientes, eu vou entrevistar 80 para não ficar por baixo. Assim, é inútil, porque se na 8ª você já tinha material, da 9ª para frente sedimentou, foi profundo, não cabe no solvente consciência, né? Não cabe. Agora, tem umas variações. Quando o meu objeto de estudo guarda uma certa homogeneidade interna, tende a saturar antes. Então, se eu quero entrevistar para saber a experiência de mulheres com câncer de mama porque não aderiram ao tratamento, como são todas mulheres de um determinado serviço assistencial, de uma certa faixa etária, determinada condição socioeconômica, tem algumas variáveis demográficas, variáveis pessoais muito incomum, os relatos tenderão a repetir-se logo, né?
Então, é possível que a amostra seja numericamente menor do que um outro estudo, onde eu vou entrevistar, por conta da escolha de um objeto de estudo, eu vou entrevistar homens e mulheres, diferentes faixas etárias, ou diferentes universos culturais, ou diferentes níveis de escolaridade. Então, se há uma certa heterogeneidade interna da minha amostra quali, teoricamente é de se esperar que eu vá saturar um pouco mais para frente. Né? Mas é sempre em campo que se decide, não é previamente. Não é previamente. Alguns qualitativistas meio mordidos, eu tenho orientando assim, que falam assim, no doutorado eu vou aumentar o meu N, porque as revistas que eu mandei, os resultados do meu mestrado voltaram dizendo que o N era pequeno. Então, assim, é meio ambíguo isso, né? Quer dizer, se o critério está definido pela saturação, eu não faço assim, agora eu vou ser preventivo, eu vou entrevistar mais, assim menos gente vai pegar no meu pé. Se é por saturação e saturou no terceiro, o 3 é o número de fechamento, não vou me precaver fazer mais. É uma precaução muito mais de ordem ideológica do que metodológica, né? Agora, esse critério de saturação, se ele não for dito e bem explicado, quem não o conhece vai barrar aí. Né? Então a história, 9 não dá. Né? Entrevistou 9 não dá. Mas o Freud entrevistou 1 deu. Mas eu não acredito em psicanálise. Bom, então vamos pegar outro campo. Né? Qual é o N das grandes teorias, das grandes áreas científicas? Né? Qual é o N do Darwin? Né? A teoria evolucionista, em quantos planetas ele foi estudar a evolução, estudar os sinais de animais, de árvores, para imaginar que um veio de dentro do outro. Podemos dizer que o N é 1, a grosso modo. Né? A evolução eu posso reproduzir? Teoria evolucionista reproduzir? Reproduzir aonde? Um outro planeta? Né? O N é 1. Assim, se nós pensarmos a evolução dos seres vivos, é 1. Né? Senão eu posso reproduzir para entender se o pato veio do jacaré. Não, aí foi um exemplo só, uma particularidade. O evolucionismo não fala do pato e do jacaré. A teoria serve para todos os seres vivos. Então, tem um N, tem a generalização. Né? A teoria heliocêntrica, que inaugurou a ciência moderna. Né? Assim, a Terra que girava em torno do Sol. Tem reprodutibilidade? Tem, nós podemos dizer que numa outra estrela o planeta também que gira em torno. Mas precisa confirmar? Quer dizer, uma vez provada que era a Terra que girava em torno do Sol, assim, não, precisamos buscar outras estrelas e ver se os planetas giram também para ter certeza esse. Não bastava, a teoria heliocêntrica bastou-se no N1. Né? Então, novamente, o N pode ser uma preocupação exagerada, meio neurótica às vezes. Assim, né? Qual é o N? Bola de neve é uma variante da saturação. É saturação também. Só a forma de captar sujeitos que é própria. Então eu posso captar sujeitos e saturar pegando as pessoas de um certo serviço assistencial que me aparecem por ordem de surgimento ali, né? Sequencial. Né? Sequencial porque as pessoas acorrem àquela instituição e eu as entrevisto e eu as estudo na ordem sequencial com que aparecem à minha frente. Ou bola de neve, a estratégia, o ponto é de saturação da mesma forma, mas a estratégia da relação é eu que vou atrás dos sujeitos. Não é que eles vêm a um determinado local, uma instituição, e eu pego eles ali. Então, certas situações que estão mais difusas na comunidade, na sociedade, e que talvez as pessoas não se apresentem, elas não se manifestam por determinadas condições
de natureza de fórum íntimo, moral, ou de situação política, ou de alguma doença, enfim, que as pessoas não emergem num local, eu que vou atrás. E o que é a saturação por bola de neve? É quando as pessoas envolvidas naquele tipo de vivência, elas próprias indicam alguém que elas conhecem. E as pessoas se conhecem, né? Quem tem dor de dente não demora 5 minutos para achar mais 3 que estão com dor de dente também. E que se não tivesse com dor de dente, nem ia perceber. Né? Então, determinadas condições de saúde, social, econômica, algum estigma, o portador, né, desculpe o uso da palavra, mas quem está submetido àquela condição, encontra logo. Então, as pessoas sabem informar, isso que eu quero dizer. Violência contra a mulher, uso de substâncias numa comunidade, delinquência, violências, ou mesmo pesquisas em ciências políticas, em épocas de ditadura, pessoas que têm vivências em algum grupo subversivos. Né? Ou se eu quero fazer um estudo de vivências de traficantes. Como que os traficantes de drogas lidam com o seu mundo, com suas coisas. Eu não vou convocar pela imprensa, né? Estou fazendo um trabalho qualitativo ou quantitativo para estudar a personalidade de traficantes. Por favor, marquem, telefone para o número tal e compareçam no ambulatório de traficantes que funciona de segunda à tarde. Não vai aparecer nenhum. Né? Agora, a pesquisa com deprimidos aparece, né? A gente anuncia no jornal. Vamos utilizar uma nova droga, pessoas com quadros depressivos, a favor. Daí entope o telefone de tanta gente que quer um tratamento. Estamos estudando uma nova droga para fibromialgia. Se você conhece alguém, você nem acaba de avisar, já tem 30 ligando assim, eu quero marcar, eu vou aí, aonde que é? Então, fibromialgia, quem tem, corre atrás. Agora, quem é traficante, fala assim, eu sou traficante, que hora que eu posso ir? Então, você vai achando por bola de neve. Mesmo assim, nem por bola de neve vai ser difícil. Se tiver alguma compensação, vai, né? E variedade de tipo é uma, digamos assim, uma condição especial, onde você, embora tenha terminado ou esteja próximo a fechar o grupo, aparece, ao acaso, alguma pessoa com uma condição que você não esperava, que tenha uma determinada vivência, que mobiliza a tua curiosidade naquele momento, e você pode incorporar um determinado tipo, quer dizer, uma pessoa que que vivencia aquela condição, que pode ser por motivo religioso, ou pela gravidade, ou de uma visão cultural, e que traga informações curiosas, interessantes, que você pode aproveitar. Então você pode incluir aquela pessoa e ver se o discurso dela também tem elementos internos suficientes para também discutir adequadamente uma categoria. Alguma pergunta aí, consideração? É assim que vocês fazem? Saturação. Ou assim que vocês imaginavam que fosse? A Rafa, acho que de todos é a pessoa que tem um pouco mais de experiência, não é, Rafa? Então, pesquisa quase, já fez. Conta a sua vida. Na verdade, eu nunca fiz pesquisa crítica, essa é a verdade. Então, eu não, para mim, como as pessoas estão acostumadas a ter esse pensamento de epidemiologia, de pesquisa quantitativa, de resultados, de provar a verdade, não sei o que, não sei lá, associação que existe entre. Então, para mim, isso é uma coisa difícil. Entendeu? E porque, assim, nunca tive experiência fazendo uma pesquisa quântica. Agora, eu vou dizer uma coisa. Assim, a quali tem N pequeno. Tem por essas razões que a gente explicou. Agora, há pesquisas quantitativas que o N também não é grande. Então, se eu faço uma pesquisa em genética clínica, né, vou fazer uma pesquisa com pessoas que têm 7 dedos, né, os aspectos corporais, genéticos, blá, blá. Eu não tenho um ambulatório com 308. Eu posso ter 7.
Eu posso ter um N em genética clínica e fazer um estudo quant, descritivo, etc., com um N menor do que o meu colega que fez um quali ali na sala do lado. Por quê? Porque também não tem a disponibilidade de sujeitos. Então, há certas situações médicas, odontológicas, clínicas e mesmo epidemiológicas. Se eu quero estudar uma tribo pequena, se eu quero estudar um grupo que, por condições próprias, ela é pequeno, então o N vai ser pequeno também. Não é? Então, não é que os estudos quant são necessariamente todos eles com uma quantidade de sujeitos maior. Não é. Se eu estudo condições raras, eu posso ter populações mínimas. E eu estudo aquela população. E vai deixar de ser científico? Não é? Uma condição muito rara vai deixar de ser científico porque... Então, azar de quem tem essa condição. Assim, olha, como vocês são poucos, nós nunca vamos estudar vocês. Porque vocês formam um N pequeno. Estou comunicando, vocês formam um N pequeno, azar de vocês. Não tem cientista que goste de vocês. No dia que vocês tiverem bastante gente que tem hipertensão, todo mundo tem, a gente estuda, porque daí todo mundo tem hipertensão, todo mundo tem diabetes, mas nascer com 3 orelhas tem pouca gente, então não vamos estudar. Uma coisa curiosa, agora passou um pouco deixa esse para fechar realmente. A questão da literatura, né? A pesquisa quali, ela se dá ao direito de ter um perfil de referências bibliográficas um pouco mais amplo, incluindo livros. Por quê? Porque ele é muito conceitual, bastante autoral, na verdade, e a gente coloca mais referências consagradas em livros para sustentar a conceituação. Depois a gente faz revisão de literatura de artigos, para que, mesmo sendo uma pesquisa quali, tenha um perfil de apresentação, uma formatação mais comum das ciências da natureza. Né? Então, eu posso utilizar... Nas ciências humanas, se for um trabalho de um antropólogo, ele não vai fazer uma revisão de literatura do PubMed dos antropólogos, assim, com um grande levantamento. Mas vai ficar muito em autores de livros mesmo. Como a gente trabalha nesse campo, que o método vem das ciências humanas, mas a aplicação é na ciência da saúde, fica uma composição de referência de literatura mista. Então tem aí as diferenças de se buscar em livros e em artigos, né? Quais são as características da relação da pesquisa com o livro e com o artigo. Quer dizer que a gente trabalha com um referencial muito forte de grandes autores, mas nós publicamos para um leitor habituado com diversidade de produção em forma de manuscritos em periódicos. Não é? Depois vocês que tiverem aí o PowerPoint, leiam, que tenha uma diferenciação da contribuição de cada um desses tipos de referência. Bem, perguntas, mais considerações? Só para chamar a atenção, não, esse era realmente o último. Diga. No questionário da pesquisa quali, que nem eu entrei no CEP, fiz lá uma pergunta A plataforma Brasil foi preenchendo os campos. E até no termo de consentimento. Né? Isso. Aí, no caso, vou gravar as entrevistas, pelo menos da outra vez que eu fiz dessa forma. Aí eu vou, converso com a pessoa. Eu não posso abrir muito além daquelas perguntas que eu tenho, ou eu posso incluir mais alguma Pode. Mesmo porque se você vai a campo, como a gente comentou, e chega na 7ª questão, você tem alguns aspectos emocionais ou culturais que não apareceram nas outras, mas que você detectou que ali tem coisa importante para você ouvir, discutir, você inclui. Então as perguntas quali, elas não... O que está em jogo no termo de consentimento? É dizer que você tem questões a serem indagadas, que na verdade não é uma pergunta terminada com ponto de interrogação, no sentido de pergunta e resposta, mas assim, é um convite para falar sobre alguma coisa,
E vai ser... Qual é o espírito da coisa? Que vão ser respeitadas o fórum íntimo das pessoas. Quer dizer, são as linhas gerais, né? E não tem uma pergunta que você esteja proibido de fazer porque você não colocou no projeto inicial. Porque aí não amarra também. Imagina um antropólogo. As perguntas são abertas. Mas assim, existe alguma pergunta que o comitê de ética vai dizer assim, não, você não estava no projeto e nós ficamos sabendo, houve uma denúncia, paciente número 8, que você perguntou como que era a sexualidade dele, não estava essa pergunta antes. E essa pessoa se sentiu ofendida, porque se sentiu invadida, telefonou no CEP, porque tem um número lá, telefonou no CEP, disse que se sentiu muito mal, teve ideias suicidas aquela noite, correu risco de vida, de morte. Não é assim. Não é? Isso é cômico, vocês até riram, é caricatural. Mesmo questionários fechados, será que o comitê de ética vai assim, tem 83 perguntas, essa número 79 você tire, que é ofensiva? Tem. A questão é a seguinte, vai ser respeitado seu anonimato? Sim. Você vai se apresentar? Sim. Se a pessoa quiser parar de responder, ela pode? Pode. Ela vai ser penalizada por isso? Não. Agora, sim, a questão número 77 está feita de uma forma assintosa. Tire isso. Sendo que é uma escala padronizada e validada em 70 países, mas o comitê achou que pela cultura do brasileiro, a pergunta 79 deve ser tirada. É assim, né? Então, a comitê de ética, ou a ética em pesquisa, é preservar a integridade das pessoas. Não vai entrar na pergunta. Não. Porque aí entraria num detalhismo, numa minuciosidade louca. Né? Foge. Os princípios éticos, na verdade, são aqueles baseados desde lá daqueles autores norte-americanos, lá da bioética, né? Então, assim, a não maleficência, a beneficência, a autonomia primeiro e justiça. Então, quer dizer, se eu fizer perguntas que eu vou preservar a autonomia da pessoa participar, responder ou não, pronto. Se for um 8, 7 ou 328, segundo, que não traga maleficência, quer dizer, a forma de colocar, a postura não vai ferir ou prejudicar emocionalmente as pessoas. E a beneficência também, às vezes a gente não lembra da beneficência, mas o fato de eu fazer uma série de perguntas, e você ter a oportunidade para contar, dá a possibilidade de catarse, desabafo, dá a possibilidade de você pensar melhor nas suas coisas que você não tinha. As pessoas saem das entrevistas agradecidas. Agradecidas. Exato. Não maleficência. Fui fisiogênica, as pessoas não, ao contrário. É comum no final de uma entrevista, quando você vai se preparar para agradecer a participação voluntária, generosa, a própria pessoa se antecipa e diz, eu queria agradecer pela oportunidade de ter conversado essas coisas, que dá uma organizada na cabeça. E porque no dia a dia os profissionais de saúde não dão espaço para aquele tipo de coisa. De repente aparece fazendo pesquisa quali, que se interessa por você, e também as pessoas se sentem valorizadas. Eu contribuí com a ciência. Ela né, chega em casa e ela fala assim, teve um doutor lá do Unicamp que está fazendo uma tese, não sei se você sabe o que é uma tese, mas que me entrevistou, minhas coisas vão aparecer lá. Não é? O paciente gosta de ser examinado, ele fica sendo importante. Pacientes adoram que o caso dele vai para a junta. Não sei. Meu caso foi parar numa junta médica. Não veio a hora de chegar em casa para contar para os vizinhos. Meu caso foi parar numa junta médica. Eu, como sou médico, eu não quero que meus casos vão parar na junta médica. Não que eles vão fofocar, mas é porque é um caso difícil. Eu espero que não.
Eu espero que os meus casos clínicos, meus problemas de saúde, nunca vão para uma reunião extraordinária. Porque ou foi muito bem sucedido o tratamento, ou é um abacaxi que precisa ouvir mais gente. Então eu não quero. Olha, eu não quero que minhas doenças vão parar em junta médica, nem virem pôster, porque é perigoso também, e nem virem case report. Porque se meu caso virou case report, é porque é muito raro. Eu quero que meus casos sejam banais, que todo mundo entenda e trate logo. Gente, eu acho que agora já finalizamos e encerramos. Não, faz parte, a despedida faz parte dos espectadores lá que estão em casa. Vai pro YouTube, não vai? Vai. A gente queria agradecer a pessoa e tomara que seja a primeira vez de uma série. Falei pra você na entrada, né? Convida que eu venha. Vamos convidar, com certeza. Obrigada. Obrigado. Vai.